dia. Bom, tô eu aqui indo pra academia mais um dia, cedinho. E de ontem pra hoje eu tava pensando muito sobre preço, né? Principalmente no meu mercado, salão de beleza. E também pensando o quanto os profissionais, né, de beleza, principalmente os mais informais, que é a grande maioria, o mercado de beleza é um mercado muito informal, que começa de maneira muito simples, individual, autônoma, muito baseado ali na força de vontade, na ideia, e na maioria das vezes sem muito preparo de gestão, principalmente, né? A grande maioria do pessoal que trabalha com beleza, a grande, não só preocupação, mas o grande impulso, né, que a pessoa tem é o impulso técnico, né, de ter feito um curso, de ter trabalhado em algum salão, e ela tem esse impulso de empreender, mas muito pela sua técnica, não pela sua capacidade de gestão. E muitas vezes, ao longo do caminho, né, a pessoa vai desenvolvendo, vai aprendendo, e eu arrisco dizer que na maioria das vezes não. Na maioria das vezes ela continua ali presa à parte técnica, desenvolvendo a parte técnica ou não, né? Tem pessoas que começam, dão um pontapé e às vezes não desenvolvem a parte técnica muito além. E tem pessoas que sim, tem pessoas que desenvolvem a parte técnica, mas uma coisa que eu tenho certeza que é abrangente é que a grande maioria não desenvolve a parte de gestão. E eu acho que uma dos principais pontos de gestão, assim, é o reflexo no preço, né, no valor que se colocam, né, dos serviços profissionais. E eu acho que quanto mais um mercado ele é informal, nesse sentido de capacidade de gestão, mais desvalorizado ele é. E então hoje eu vejo, assim, na minha ótica, que os profissionais de gestão no Brasil, não sei se no mundo, mas especificamente aqui, se desvalorizam muito, né? É uma autodesvalorização não consciente, é inerente a essa estrutura informal. Então, invariavelmente, quando uma pessoa abre um salão ou começa a fazer serviço, seja em casa, seja na garagem, ou abrindo um pequeno salão, ou abrindo até um salão maior, muitas vezes elas não fazem conta, né, ou não de uma forma interessante, né, que traga realmente esse valor que esse negócio tem, né, ou essa pessoa tem. E muitas vezes, como é feito esse preço? Eu olho o meu entorno, né? Dependendo de onde eu abrir meu salão, eu vejo os vizinhos, eu vejo quem está mais próximo, eu vejo na cidade que nível eu me coloco, né? Então, putz, eu abri um salão mais ou menos bonito, mais ou menos maior, eu tenho mais ou menos capacidade. Então, existe aí uma qualificação pessoal, né? Uma qualificação que o empreendedor faz do seu negócio ou da sua capacidade técnica. E ele decide que ele está acima ou abaixo ou do lado de determinados salões. E invariavelmente ele vai buscar nesses salões os preços, né? Então eu me coloco como um salão B entre o A e o C. O A cobra 20, o C cobra 10, eu vou cobrar 15.
E eu acho que mais de 90% das vezes é assim que é feito o preço no Brasil quando a gente fala de beleza, né? Quando a gente fala de corte de cabelo, de manicure, né? E outros serviços. E, cara, isso é ruim? Isso é ruim. Óbvio que existe, é uma lei, né, da economia, a autorregulação do mercado, né, a tal da mão invisível do mercado. O que é isso? Por mais que a gente não faça conta, empiricamente, né, ou seja, de maneira empírica, digamos assim, no feeling, as pessoas vão tateando o preço, né? Então, eu coloquei porque é parecido com o meu concorrente. E óbvio que ela vai começar a funcionar ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela vai começar a ter a percepção se ela tem muito cliente, se ela tem pouco cliente, se o preço está caro, se o preço está barato, se está fechando a conta, se não está fechando a conta. Então ela vai se regulando, digamos assim. Isso funciona? Na minha visão funciona. Só que ele funciona de uma maneira muito básica, muito, digamos assim, nivelando por baixo. Então ele se autorregula, mas ele se autorregula por baixo. E por isso que eu acho que a grande maioria das pessoas que trabalham com beleza não vivem extraordinariamente bem, né? Muitas vivem aí trabalhando e trabalhando bastante para ter o básico, para ter o mínimo e para sobreviver. Só que sobreviver não é uma opção, na minha opinião, né? Para quem se prestou aí a audácia, a coragem de empreender, você tem que ter condições para empreender. E se você tira, né, do seu empreendimento, do seu trabalho, apenas algo para você subsistir, né, para você se alimentar, para você comer, vestir, para mim isso não faz muito sentido, né? Quando a gente fala de empreender, de empresa, de evoluir, de desenvolvimento. Então a gente não pode se regular pelo mínimo, né? Senão é isso, você vai passar uma vida inteira sobrevivendo e não uma vida inteira vivendo, né? Então eu acho que essa inteligência que a gente, sei lá, de alguma forma deveria ajudar as pessoas a chegarem nisso, pelo menos através da conscientização, é muito importante para o desenvolvimento do setor, né? Para o desenvolvimento do empreendedorismo desse empresário, desse profissional. Então esse preço ele tem que estar sempre considerando não só a sua subsistência, mas considerando considerando margem, considerando sobra, considerando lucro, né? Para que o empresário possa continuar investindo no seu negócio, continuar melhorando o seu negócio, continuar evoluindo enquanto profissional, fora a parte da sua subsistência, né? Fora a parte das suas necessidades básicas. Óbvio que aí vai uma questão também dele ser empreendedor ou não, a esse ponto dele evoluir o negócio, mas eu acho que a grande maioria que se prestou a coragem, né, ao serviço aí de ser empresário, de empreender, tem essa visão, né, de que precisa continuar evoluindo. Eu acho que o que acontece é que na maioria das vezes as pessoas não conseguem ter essa condição, né? E desistem no meio do caminho, ou cansam, ou não veem uma saída de como mudar isso. Por isso que eu acho que isso é estrutural, isso é algo que a gente deveria mudar. Como? Putz, não sei se só através do exemplo, só através da tentativa de instruir, de falar, de disseminar esse tipo de conteúdo, né?
ou não sei de que maneira, mas eu vejo isso assim como algo que seria muito bom, né, se acontecesse, se as pessoas começassem a ter essa consciência de que para fazer preço eu preciso estudar o meu negócio e não simplesmente olhar para o meu vizinho. Para vocês terem uma ideia, uma das principais coisas assim que eu percebi nesses últimos anos, que o que afeta muito esse mercado e o que ajuda muito também é a estabilidade econômica do país. Então, por exemplo, quando a gente pega uma época, alguns anos de inflação baixa, para esse mercado é muito bom, porque é um mercado que ele estabeleceu o seu preço ali, invariavelmente a cada ano ele sobe um pouquinho o preço, né? Vai vendo os vizinhos o que estão fazendo e vai fazendo também, e sempre há uma correçãozinha. Só que se o seu custo de vida não corrige muito, ou seja, se a inflação ela não é tão alta, e então o seu custo de vida ele também não evolui muito, beleza. Porque o que você ganha, o que você produz, encaixa com aquilo que você gasta, né? Com aquilo que você tem de demanda de custo ali mensalmente. Onde está o problema? Está exatamente na fase que a gente está vivendo esses últimos 2, 3 anos de inflação alta. Por quê? Porque a correção do preço pelos salões, pelos profissionais, ela não acompanha o ritmo de subida de preço de custo de vida e custo de produto, custo de serviço. E a gente cria aí uma desvantagem para esse profissional absurda, né? Então, sei lá, às vezes o preço se mantém ou sobe 5% ou sobe 10%, mas o custo de vida, o custo de produção desse serviço, ele sobe 15%, 20%. E aí a gente entra naquilo que às vezes a gente ouve falar do poder de compra, né? De que lá em 2000 eu comprava com R$1 um litro de leite e hoje custa 7, né? E assim por diante. Eu puxei uns dados antes de fazer esse vídeo, só para exemplificar exatamente isso. Eu abri um salão em 2007, que era um salão só masculino. Antes até um pouco desse boom das barbearias, que foi lá para 2010, 2012. E a gente teve esse insight de abrir um salão só masculino e tal, enfim. E eu lembro exatamente do preço de inauguração, né? O preço, né, em 2007 de inauguração desse salão era R$25. Era um salão premium, mas não era um salão absurdamente caro. Então, por exemplo, se a gente fosse, sei lá, na época o meu benchmark era o Estúdio W. Então, no Estúdio W, nessa época, o corte devia ser R$90, R$100. Então, era assim, muito mais alto do que o preço. Mas na minha região, era um preço razoavelmente não alto. Tanto até que nós tínhamos, né, 2 outras unidades na época. E nessas unidades o corte já era mais caro, acho que era R$40, 35, 40. E nesse salão, como era uma proposta só para homem, uma coisa mais barbearia, mais barata, e até para não competir, né, e justamente jogar o fluxo, porque o nosso foco nos 2 outros salões, no Claudir é unissex, só que 90, 95% feminino público. E a gente queria capturar um público masculino nessa unidade, nessa barbearia. E então a gente colocou o preço a R$25. Isso em 2007. Naquela época, o salário mínimo era R$380. R$380. Então, se a gente fizer as contas aí, vai dar mais ou menos 7% do salário era o custo do corte. Hoje o salário é 1.600 e alguma coisa, 1.680, alguma coisa assim, R$1.700. Se a gente usar os mesmos 7%, né, esse corte já deveria custar aí 70, 140, uns R$110, né? E naquela época os R$25 não era uma coisa muito distante vamos falar dos vizinhos, né? Eu lembro que era uma coisa assim bem razoável, né? Porque a gente estava inaugurando uma coisa nova, uma ideia nova, então a gente precisava ter um preço também competitivo e atrativo. Como eu falei, era mais barato do que a unidade já existente nossa.
Então, assim, digamos que naquela época os preços iam ali de 15 a 30 reais, né? O preço médio ali 25. Hoje, um preço médio, né, 2026, de um salão, né, de um corte de cabelo, pelo menos aqui na nossa região, ele vai aí de 50 a 80 reais, né? A grande maioria, assim, não estou falando de barbearia de bairro muito pequena, mas já das médias para as grandes, as legais, a sua grande maioria nessa faixa aí de 50 a 80 reais. Né? Sendo que elas deveriam custar hoje 110. Né? O que a gente percebe aí? Justamente essa distorção que a inflação causa no nosso mercado. Então, um profissional e um salão lá em 2007, ele tinha mais poder de compra, mais poder de desenvolvimento, mais poder financeiro do que um salão em 2026. Né? O meu preço hoje, hoje a barbearia não existe mais, a gente ficou com ela até 2012. E aí é outro, acho que um assunto para outro vídeo, que na verdade é um mercado que a gente fica muito, muito difícil. Quando você fala de beleza, se você quer ganhar dinheiro, o universo feminino é incomparável, né? Por mais que o homem venha cada vez se cuidando mais, gastando mais, mas é incomparável. Enfim, e é isso, essa falta de valorização consciente, né? Quando eu falo assim que o mercado ou o profissional ele se desvaloriza, na verdade não é uma desvalorização, eu me sinto inferior, sabe, uma coisa consciente. Não, é uma coisa inconsciente. É justamente a falta de gestão que leva a essa desvalorização. Então, e é uma coisa que para quem é artista, para quem corta cabelo, a gente sabe que existe, né, esse perfil mais flexível e não tão metódico de fazer conta, mas é muito necessário, é preciso. Eu lembro que nos anos 2000, comecinho dos anos 2000, meus pais fizeram um treinamento na L'Oréal. Na época eles chamavam de manager, né, que é a palavra, acho que é manager, né, de gestor. E eles trouxeram uma apostila e eu comecei a ler essa apostila e ter contato pela primeira vez, lá com 16, 17 anos, com conceitos de gestão, né? Entender o que era custo fixo, o que era custo variável, como que a gente calculava o preço do serviço. E isso, foi um divisor de águas, assim, foi uma bomba na minha cabeça. E direto eu penso em, de repente, tentar montar um material que possa ajudar justamente as pessoas a entenderem um pouco mais, assim, o básico, né? Para que elas possam ali minimamente entender o seu custo, o seu preço, né? E não simplesmente ficar olhando para o lado. Olhar para o lado é super importante, você saber o que o concorrente está fazendo, não só em termos de preço, né? Mas em termos de estrutura, de qualidade de atendimento. Mas tem horas que a gente tem que ter uma autoconfiança também e ser igual o cavalo, né? Com, não sei se é cabresto aquilo, cabresto, não sei se é o que vai na boca, enfim. Sabe aquele pedacinho de couro que colocam assim para o cavalo não olhar para o lado? Às vezes isso é muito importante. É importante a gente ter uma autoconfiança. Óbvio que a partir do momento que a gente faz conta, que a gente põe no papel, que a gente sabe e decide o que a gente está fazendo, a gente decide tomar poder daquilo que é nosso, é mais fácil a gente ficar mais confiante. E nesses momentos, muitas vezes é necessário a gente não olhar para o lado e fazer o que a gente tem que fazer. Então, esse ano, por exemplo, eu fiz um aumento de preço para corrigir uma inflação represada, enfim, um aumento de preço que fazia mais de anos que a gente não dava, de 20%. E quando eu tomei essa decisão, é algo que por um momento me deixou com aquela dor de barriga, tipo, putz, mas 20%, eu nunca subi 20%. Mas na minha análise,
as coisas ao meu redor também nunca subiram do jeito que estão subindo, né? Ah, mas o fulano não vai subir 20%, o fulano vai subir 5%, ou não vai subir. Eu não posso deixar o meu negócio preso nisso, né? Então, a partir dessa conta, dessa análise, dessa decisão, eu fui lá e fiz, e subi os preços em 20%. Hoje um corte na nossa rede custa R$120. Que, quando você olha para o lado, às vezes até pela ótica do cliente, pode parecer caro. Mas pela ótica da conta e do custo e da inflação e dos aumentos, não é caro. Lembra que eu falei lá que o preço era 25? Isso falando da barbearia. Se eu pegar o salão naquela época que existia, que cobrava os 35, 40 reais, né, e multiplicar isso aí por toda essa inflação, e fizer aquela conta que eu fiz, o preço talvez seja mais alto até do que 120. Né, para eu ter a mesma percepção de valor do dinheiro lá de 2007. Então isso é muito sério, né? É muito sério porque eu vejo como sociedade, né? Eu vejo como setor, o poder de compra que esse setor, esse profissional desse setor perdeu ao longo de 20 anos, né? Por não conseguir, não ter acesso, não ter ciência, não ter né, esse conhecimento da importância de saber precificar o seu trabalho. E eu faço um paralelo, quando eu digo que uma época de inflação é muito ruim para a gente, eu faço um paralelo, por exemplo, com o supermercado. Porque quando dá inflação, todo mundo percebe de maneira clara, por exemplo, os custos do supermercado. Há pouco tempo atrás a gente teve a disparada do café, que saiu de R$25 para R$40, R$50 o quilo. E a partir do momento que aquilo acontece, né, por que às vezes chama tanta atenção? Porque o mercado vai lá, ele faz uma correção que ele precisa fazer. Então, o café subiu, ele vai e repassa. E aí gera esse tipo de matéria, de que o café subiu demais, subiu muito rápido. Mas por quê? Porque foi necessário. Né? O tomate, né, disparou da semana passada para essa semana, do mês passado para esse. Por quê? Porque subiu o preço, o mercado ele repassa na hora. O posto de gasolina às vezes repassa o preço da gasolina que saiu no Jornal Nacional antes mesmo dele comprar a nova gasolina no preço novo. Né? E o nosso mercado ele não tem isso. Então, por exemplo, se o shampoo subiu, se o dólar subiu, se a água subiu, a energia subiu, o cabeleireiro, a manicure, eles não repassam o preço. Eles continuam, às vezes, por meses, praticando aquele mesmo preço que eles praticavam com os custos mais baratos. Não há essa cultura de valoração, de precificação constante. E aí é que a gente sofre. Aí é que o profissional sofre. Não só o pequeno, mas muitos grandes também sofrem. Né? Muitas pessoas que investiram, né, numa época de 2007, por exemplo, não tem a mesma rentabilidade, por maiores que sejam os seus salões. Hoje em dia, se ela não faz, né, essa conta de maneira rotineira, né, se ela não assume o risco de falar, não, putz, eu vou subir, por mais que o meu concorrente não suba. E muitas vezes, essa mão invisível do mercado, a gente atua para fazer com que ela seja mais correta, justamente quando a gente passa a fazer conta. Porque é isso, se eu me comparo com o meu concorrente, a gente tem que entender que os concorrentes também se comparam com a gente. Quanto menor o meu preço, menor o preço do concorrente, menor o preço para todo mundo, menor o preço para o cliente e menor o valor no bolso do profissional, né? Menor a sobra para ele continuar investindo, aprendendo, evoluindo, melhorando seu salão, vivendo bem. Então, galera, aprendam a precificar, não tenham medo de precificar, porque isso, no final das contas, do mesmo jeito que eu falo que a gente se desvaloriza de maneira inconsciente, fazendo o contrário, a gente se valoriza de forma inconsciente muitas vezes, né? Quem se valoriza de forma consciente, fazendo conta, fazendo preço, ajuda os outros ao nosso redor que se espelham na gente para fazer uma comparação de preço,
né, para ver o que a gente faz, acabam evoluindo junto, né? Então, se a gente viu que o nosso preço tem que estar mais alto, a gente ajuda o mercado a se regular mais para cima nessa comparação de preço, né? E eu acho que é o seguinte, a gente tem que sempre sair fora do nosso foco também, do nosso mercado. Então, muitas vezes, quando a gente compara cabelo com cabelo, pode parecer que o cabelo é caro, né? O que eu estou querendo dizer? Se a gente compara que R$ 120 hoje no meu salão com a maioria dos salões que cobram de 50 e 80, a gente tem uma percepção de que o meu salão é caro, certo? Só que a gente tem que fazer o exercício de sair do nosso mercado e comparar o nosso produto com um produto aleatório. Então hoje, por exemplo, quando a gente pega R$ 120, ou melhor, vamos pegar a média do mercado de 50 a 80 reais, e a gente compara, por exemplo, o que eu faço com 50, 80 reais em um restaurante? Cara, muitas vezes é um almoço, né? Muitas vezes é uma janta, muitas vezes não paga uma janta, não paga um japonês, né? Então a gente começa a perceber que, opa, calma aí, será que tá caro? Né? Quanto que eu pago para levar o meu cachorro no pet shop e dar banho e tosar? É mais caro ou é mais barato que um corte de cabelo que vai durar 20, 30 dias? Então, quando a gente começa a fazer esse comparativo, na minha opinião, a gente vê que a gente consegue enxergar o quanto a gente ficou para trás nesses 20 anos, né? E não só nesses 20 anos, com certeza é histórico, né? Isso é sempre assim. Né? O quão a gente se desvaloriza, o quanto a gente não sabe precificar, o quanto a gente vai perdendo ao longo do tempo com essa desvalorização, com essa falta de precificação, com essa falta de conhecimento, com essa falta de gestão do nosso mercado. Então não tenha medo não. Corrige seu preço, continua fazendo suas pesquisas, mas também faz a lição de casa. Põe na ponta do lápis o que você gasta, né, qual que é o seu custo, procure por... Né, se eu não conseguir amanhã ou depois lançar uma postilhinha igual aquela onde eu tive o início do meu aprendizado de precificação, corra atrás, procure, né? Mas tente estar sempre informado do que você precisa fazer e faça sem medo. É isso. Bom dia.